Graças a Deus, estamos juntos aqui nessa manhã de domingo para podermos glorificar ao Senhor. Nós aqui, você aí na sua casa, participe, não assista o culto, participe do culto. E eu vou pedir que você agora, rapidamente aí, você pudesse compartilhar o link desse culto agora, com um familiar, com um amigo seu. Faça isso agora rapidamente, porque nós queremos expandir, não é, o Evangelho de Cristo, e não apenas a quantidade de pessoas compartilhando o Evangelho em nosso canal do YouTube, mas pudermos compartilhar o Evangelho, isso é que é importante para nós. Faça isso agora e nós vamos cultuar ao Senhor, louvar ao Senhor. Nós agradecemos por estarmos juntos nesse dia. Esse é o dia que fez o Senhor. E nós vamos orar, louvar a Deus, porque apesar da situação, do momento que estamos passando, Deus, Ele tem estado conosco, nos fortalecendo, e nós vamos ter essa palavra de oração agora, nesse momento. Senhor, nós te agradecemos, nós te bendizemos, Pai. Muito obrigado por mais um dia, muito obrigado por mais um domingo na tua presença e juntos aqui louvando ao Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem sido fiel para conosco. Agradecemos a tua força, a tua graça, o teu sustento, a tua presença, a tua misericórdia, tudo aquilo, ó Deus, que provém de ti, que tem nos fortalecido nesse momento. Aceita todos os atos desse culto como um aroma suave, um cheiro suave diante da tua presença. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia.
Graças a Deus, porque esse Deus Santo é digno de todo o nosso louvor, não é? Nós vamos fazer a leitura bíblica, meus irmãos, e eu convido você a ler comigo. Projetada será aí a letra, e você vai ler o texto comigo, tá certo? E o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 9, os versículos 35 a 38. Vamos ler todos juntos, pausadamente. Me acompanhe nessa leitura. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, e ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. A seara é grande, já diz em outra versão, não é? E poucos são ceifeiros. Nós, irmãos, queremos nesse momento separar espaço para comunicações e queremos aqui deixar nossa palavra de consolo nesse momento onde estamos nesta pandemia, as famílias enlutadas. Então que Deus conforte, console o coração de gente que perdeu gente querida, os nossos irmãos familiares seus, e queremos aqui deixar um abraço grande, muito grande desta igreja ao nosso irmão Francisco Manuel, irmão Manuel e a Nicolas e a família de um modo geral, pelo falecimento de Patrícia, não é? Então deixamos aqui a nossa palavra de consolo, irmão Manuel, que tanto esteve conosco aqui, nos ajudando no nosso departamento de som aqui na Piba, e que se encontravam residindo em São Paulo, né? Eu jamais esquecerei a partida de vocês, quando eu fui àquele momento ali onde os três se encontravam, e nós nos abraçamos e oramos ali, não é? Algo que vou levar para sempre em meu ministério. E essa igreja aqui, não é? Já evidenciou palavras de consolo, não é? Enviamos para o irmão Manuel várias mensagens que irmãos nos passaram. Então sejam consolados pelo Senhor. Irmãos, queremos lembrar que nós estamos usando o aplicativo Zoom, aplicativo esse adquirido pela igreja e tem sido bem usado pelos segmentos da igreja. E na próxima terça-feira, tá certo? Nós temos o estudo bíblico pelo Zoom. Nós enviamos o link, você participa, sempre às 20 horas, nas terças-feiras, a estudo bíblico, e o nome dessa classe virtual é classe Pastor Jabes Nogueira. É um grupo de estudo bíblico, na realidade, que demos o nome de Pastor Jabes Nogueira em homenagem ao nosso pastor emérito. Também na quinta-feira, a EBD online da juventude, mas não é só para a juventude, é para qualquer irmão que queira. Nós vamos estar pelo aplicativo Zoom também, porque há mais interação, né? Nós estarmos juntos, ouvindo, você perguntando. Então, uma interação maior pelo aplicativo Zoom também na quinta-feira. Lembrando que após o culto dessa manhã, nós teremos a EBD online também, que você tem acesso, né, ao link através daquilo que nós já temos como praxe, nossa plataforma lá de links, não é? Você possa estar acessando e participando dessa EBD online. Quero aqui deixar mais uma vez nossa palavra de gratidão aos irmãos membros da igreja, congregados, irmãos que participam, não é, do sustento deste ministério que é a primeira igreja. Então que Deus continue abençoando, cumprindo a palavra dele. Nós fazemos isso como mais que um dever, com muita alegria, podermos estar sendo cooperantes do ministério da Piba, e nós louvamos a Deus pela vida de cada irmão que entende, né, a bênção de ser dizimista. Nesse momento, nós vamos então ao momento missionário. Quero dizer aos irmãos que estamos encerrando a nossa campanha missionária hoje, neste domingo, mas estaremos incentivando os irmãos até o final do mês para que possamos contribuir com a campanha de missões estaduais. E nesse momento nós vamos conversar com o pastor Edson Cerqueira, no momento missionário, uma conversa aqui missionária, nesse dia que encerramos a nossa campanha de missões estaduais.
Jesus, me entrego e a mim mesmo nego. És a razão do meu viver. Em ti eu encontro segurança, paz real, esperança. Muitos querendo a verdade encontrar. Se eu me calar, quem irá falar? Se eu não for, quem irá? Usa-me, Senhor, quero proclamar que és Salvador e transforma as vidas. Acende em mim, Senhor, a chama que se esfriou, pois quero falar do teu amor. Por ti, Jesus, me entrego e a mim mesmo nego. És a razão do meu viver. Em ti eu encontro segurança, paz real, esperança. Muitos querendo a verdade encontrar. Se eu me calar, quem irá falar? Se eu não for, quem irá? Usa-me, Senhor, quero proclamar que és Salvador e transforma as vidas. Acende em mim, Senhor, a chama que se esfriou, pois quero falar do teu amor. Por ti darei a minha vida, pra ti darei meu coração. Seja na vida ou na morte, quero servir a ti, Senhor. Quero, ó Deus, falar do teu amor. Usa-me, Senhor, quero proclamar que és Salvador e transforma as vidas. Acende em mim, Senhor, a chama que se esfriou, pois quero falar do teu amor. Por ti darei a minha vida. Meus irmãos, nós estamos aqui com o pastor Edson Cerqueira, que é o nosso diretor de Evangelismo e Missões da nossa Convenção Batista Sergipana, e nós estamos muito felizes porque ele atendeu o nosso convite, em nome da convenção, para conversarmos sobre missões nesse dia onde estamos encerrando, nesse domingo, a nossa campanha de missões estaduais, e nós queremos aqui então ter esse papo, essa conversa missionária, e queremos, pastor Edson, agradecer a sua presença. E perguntamos como é que foi esse ano missionário aí, de 2019, 2020, não é? Mesmo diante desse cenário agora que nós estamos aí esses meses, mas o que nós pudemos alcançar em nossos campos missionários aqui no estado de Sergipe. Olá, pastor Paulo, queridos irmãos e amigos, é bom estar aqui de novo na PIBA, trazendo informações missionárias. E para mim é um privilégio estar aqui com os irmãos e trazer algumas dessas informações. No ano passado nós tivemos uma campanha bem arrojada, mas nós não alcançamos o nosso alvo. No ano passado chegamos aí a 77%, 78% aproximadamente do alvo. E quando começou o ano de 2020, então a gente já começou na expectativa
Interessante, porque não sabíamos o que fazer, nunca ninguém havia passado por essa pandemia, por esse momento, essa paralisação toda que o Brasil, que o mundo está vivendo agora. Então nós precisamos fazer uma reformulação, né, de tudo que nós tínhamos planejado, tudo que tínhamos programado, material de promoção, tudo virtual, não fizemos nada impresso, para poder, assim, adiantar a campanha de missões Sergipe, missões 2020 e de missões estaduais. Começamos a trabalhar assim. A expectativa para esse ano é excelente, né, porque nós pegamos o alvo do ano passado, que era 160 mil, aumentar para 240 mil, quer dizer, quem num tempo nesse tempo, mas a expectativa tem sido boa, as igrejas que já estão respondendo, inclusive congregações, estão respondendo positivamente, alcançando, superando o alvo, ultrapassando seus alvos, seus objetivos, e acreditamos que a gente vai chegar a alcançar o nosso alvo aqui nesse estado. A expectativa é muito boa, é muito otimista, e não paramos. Nos primeiros meses, todo mundo assustado, pelos primeiros meses de pandemia, a gente ficou sem saber muito o que fazer, mas depois, com o nosso diretor executivo, sentamos, fizemos remanejamento, né, de tudo aquilo ali, e então começamos a trabalhar. Estamos no campo, viajando, visitando missionários, falando do amor de Deus. Os projetos foram suspensos, não resta dúvida. Tínhamos alguns projetos, construção de capela, projeto evangelístico com a igreja lá dos Estados Unidos, projeto social também com a igreja dos Estados Unidos. Tudo isso foi interrompido, adiado para o ano de 2021, se Deus assim nos permitir. A expectativa é excelente, é boa, nós estamos muito otimistas, acreditando que haverá uma resposta positiva e generosa das igrejas batistas no estado de Sergipe. Maravilha, pastor Edson. Dentro desse cenário de pandemia, não é? Nós pensamos que o pior já passou, estamos passando agora, e nesse período aí de 5 meses, dos nossos missionários em Campo Sergipano, que a junta tem um vínculo, né, de sustento, alguns deles foram acometidos pela Covid, tiveram alguma implicação de saúde nesse período? Eu não tive notícia, pastor, acerca de missionários. Se alguém ficou acometido do vírus ou adoeceu, eu não fiquei sabendo. Agora, funcionários, sim. Nós temos, inclusive, nossa irmã Zeneide, olhe por ela também ficou em casa, está lá guardadinha dentro de casa. A moça que trabalha com a contabilidade também, Raquel, também a esposa do diácono Judson, também a filha do diácono Judson. Algumas pessoas foram acometidas do vírus da Covid-19. Agora, missionários mesmo eu não estou sabendo. Eu visitei alguns, aliás, quase todos agora na semana passada, e ninguém me falou que esteve doente. Então, dou graças a Deus por isso. O trabalho continua, os templos permaneceram fechados, mas os missionários continuaram fazendo um trabalho de visitação, cultos online, WhatsApp, usando todos os recursos da tecnologia através da internet para alcançar seus objetivos. Ok, pastor Edson. Bem, diante agora dessa perspectiva, não é, de 2020, 2021, já estamos falando em 2021 mesmo, quais são os desafios que nós temos em termos de missões aqui em Sergipe? Nós vinculamos os vídeos, né, do senhor e de Judson, nosso diretor, no início dessa campanha, e ali vocês pontuaram, né, algumas necessidades, alguns desafios, e eu gostaria que o irmão colocasse também para nós, nos relembrasse, alguns desafios que nós temos aqui em Sergipe, diante desse novo ano missionário, inclusive lembrando algumas cidades que nós temos ainda sem trabalho batista, se puder nominá-las e quantas são, né, nós queremos também estar inteirados dessa informação. Pois não. Nós temos, só falar em Sergipe, já estamos dentro de um desafio. Sergipe é um desafio missionário, porque o estado de Sergipe ainda é o segundo estado menos evangelizado do Brasil. Só perde para o Piauí. Piauí é o primeiro estado menos evangelizado e Sergipe é o segundo. O Nordeste é um desafio missionário. O Nordeste tem cerca de 71% das cidades, aliás, no Brasil, 71% das cidades menos evangelizadas no Brasil
estão no Nordeste. Então, se existem as 100% das cidades menos evangelizadas, dessas 100%, 71% estão no Nordeste. Então, para a gente ver que tem um desafio muito grande. Das 30 cidades, vamos dizer assim, com menor índice de evangelismo ou de evangelização dentro do Nordeste, 10% está das 30. 10%, 3 estão no estado de Sergipe. Aí o estado de Sergipe é pequenininho. Nós só temos 75 sedes de municípios. Dessas 75, nós estamos já em 74, graças a Deus. Mas são 106, 107 anos de trabalho batista no estado de Sergipe e nós ainda não alcançamos os 75 municípios. Ainda falta a cidade de São Francisco. Eu já visitei todas as cidades, pastor Paulo. Já visitei todas as cidades do estado de Sergipe. Já orei em todas elas. E já entrei em São Francisco também. Dei uma volta na cidade, orando enquanto dirigia, orando pela cidade. Senhor, envia alguém, envia recursos para que a gente também possa alcançar esta cidade. Recentemente estávamos também com Cumbe. Mas Cumbe já temos uma presença batista lá, através da Igreja Batista do Orlando Dantas. Mas, então hoje só temos São Francisco, só. Tudo aqui é grande, tudo aqui é desafiador. Por exemplo, tribo indígena. Nós só temos uma tribo indígena no estado de Sergipe, mas é a única que nós temos, e por isso é o maior desafio missionário entre índios que temos aqui no estado de Sergipe. Tá? Existem muitos índios, eu li em algum lugar, parece-me que 3.000 índios chocós espalhados no estado. Na tribo mesmo, vamos ter umas 300, talvez 400 pessoas dentro da tribo lá em Porto da Folha. Mas nós e nenhum outro grupo evangélico ainda entrou na tribo Chocó. É desafio? Tudo em Sergipe é desafiador. Vamos para o sertão. Quando a gente chega no sertão, a gente vai ver que algumas cidades e povoados até grandinhos, né, grandes, bons povoados, menos de 2% daquela população é alcançada pelo Evangelho. Qualquer agência missionária hoje diria que uma população ou um grupo com menos de 2% alcançado é chamado de grupos não alcançados, grupos minoritários. Por falar em grupos minoritários, nós temos muitas. As agências missionárias, elas discriminam aí, colocam, né, em pauta pelo menos umas 9, 10 grupos minoritários. E em Sergipe, aqui nós destacamos pelo menos 5 grupos desses 10 ou 11, talvez 9 ou 10, 11. Nós temos os quilombos, os quilombolas, grupos organizados hoje temos em torno de 24, 25, que são assim considerados regulamentados pelo governo federal, mas nós só estamos em 3 quilombos, com presença batista evangélica, né, evangélica batista, em 3 quilombos apenas, na Rua da Palha, em Cajueirinho e no Muçuca. São 3 quilombos e nós estamos ali com pelo menos uma congregação funcionando. Temos também outro grupo minoritário, que são os ciganos. As pessoas têm medo de ciganos. O cigano é ser humano. Eu estive com um grupo de ciganos na região de Ilha das Flores, junto com um missionário que trabalha com ciganos, e nós perguntamos: vocês gostariam de ter uma igreja aqui para alcançar, para trabalhar com vocês? Ele falou: sim, queremos uma igreja batista cigana. Eu falei: como a gente vai fazer? Nós não temos ainda um missionário disposto a avançar, a trabalhar com os ciganos. Então, é um grupo, um povo minoritário ainda não alcançado no estado de Sergipe, quilombos, os ciganos, os índios, que já falei aqui, os sertanejos, e se você passar pelo sertão, você vai ver a carência do povo sertanejo, e ao mesmo tempo como são explorados por outros grupos, e nós, os evangélicos, estamos ficando para trás, deixando que a igreja sertaneja ela não progrida, que ela não tenha, vamos dizer assim, estabilidade para continuar a sua obra, ser plantadora de igreja. A gente precisa mudar esse quadro, trabalhando com o nosso povo sertanejo. Conforme eu falei, das 30 cidades menos evangelizadas do Nordeste, 3 estão aqui no estado de Sergipe. E se você procurar e ver direitinho, dentro das estatísticas, o sertão sergipano, a gente vai ver como é carente o nosso povo sertanejo. Estamos lá em Curituba, lá no Alto Sertão, lá de Canindé, de São Francisco, Alto Sertão já saindo, já quase entrando na Bahia, e lá em Curituba,
Há quantos anos estamos tentando construir uma capela ali? Quantos anos estamos tentando construir um templo para que aqueles irmãos possam congregar e louvar a Deus, adorar a Deus e trazer outras pessoas para um lugar mais confortável? E um outro grupo minoritário aqui ainda não alcançado são os surdos, né? Poucas igrejas trabalham ou têm um ministério junto aos surdos. Para o ano que vem, 2021, se Deus assim nos permitir, estaremos fazendo um pacto para alcançar surdos no estado de Sergipe, para a glória de Deus. Então são vários grupos e isso se torna um desafio missionários constante. Nós precisamos trabalhar com esta visão, não é apenas, vou sustentar o missionário, fazer isso, já estou fazendo a campanha. Não é a campanha de missões, não está apenas baseada nisso, está em avançar e alcançar o nosso estado para o Senhor Jesus Cristo. Alegria, que bom, pastor Edson. Embora os desafios, né, que nós temos à frente, mas eu quero aqui, em nome da Primeira Igreja, reafirmar o nosso compromisso com a nosso campo aqui sergipano, do que depender, tiver alcance da PIBA, nós estamos juntos, né, cooperando, vivendo missões, não apenas nesse momento, mas em qualquer, aliás, no transcorrer de todo o ano, né? Então fica aqui nossa palavra de gratidão por sua presença, sua participação aqui neste culto, né, dominical, e nós agradecemos então, e vamos juntos, nós queremos sim, não é, fazer missões e que a nossa vida, como diz o tema deste ano, tão propício, né? Dou minha vida por missões. Muito obrigado, pastor Edson, Deus abençoe, meu irmão, sua família, não é? Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, pastor Paulo, obrigado, Primeira Igreja Batista de Aracaju, e não podemos deixar de falar acerca do tripé missionário, né? Que é o que sustenta e tem nos sustentado na obra missionária, a oração, a consagração e a contribuição. Esse tripé faz com que missões permaneçam em pé, permaneça funcionando. O principal para mim é a oração. Os crentes precisam orar. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele recomenda, né? Rogai, pois, ao Senhor da Seara, ore ao Senhor da Seara para que envie mais obreiros, para que a gente possa dar continuidade à obra. E o sustento também, se nós precisamos do sustento. Eu já falei em alguns lugares, algumas pessoas ficaram olhando, dinheiro não faz missões, mas missões precisam do dinheiro, das ofertas generosas que os irmãos precisam levantar. E a ida também, a consagração da sua vida e ir atendendo ao chamado do Senhor Jesus para fazer a boa obra. Você se sente vocacionado para a obra de missões? Procure-nos, fale com a gente, procure aqui a Primeira Igreja, fale, eu sou vocacionado, eu quero trabalhar nesta obra também. Estaremos prontos a lhe ajudar e lhe orientar. Vamos dizer todos, nós dois, o tema, dou minha vida por missões, olhando lá para a câmera agora, nós dois, dou minha vida por missões. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz
Graças a Deus, porque não há outro Deus como o nosso Deus eterno e maravilhoso. Que cântico maravilhoso, não é? Nós, irmãos, queremos nesse momento, após esse cântico maravilhoso, convidar não apenas as nossas crianças, mas todos nós queremos participar do momento infantil agora. Quero deixar uma palavra aqui, porque nos chegou a informação, a possibilidade de termos os momentos da manhã e da noite diferentes, não é? 2 momentos infantis pelo culto. E queremos aqui deixar para os irmãos essa explicação que demanda, não é, um tempo maior para que esse momento e o culto de uma forma geral, né, seja todo ele editado, né, programado. Então ainda não podemos atender, e até a equipe também, né, numericamente limitada para esse tipo de trabalho. Mas vamos então participar, não é, com muita alegria do momento infantil. Olá, crianças, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Eu hoje estou aqui para contar uma história para vocês. Provavelmente vocês já conhecem essa história, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção. A tia vai cantar uma música e assim que a música acabar, vocês fazem silêncio, ficam bem quietinhos e ouçam com atenção o que a tia vai falar. Combinado? Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar. Eu vou contar uma história hoje de um homem guerreiro, valente. Sabe como era o nome dele? Davi. Isso mesmo, eu vou contar a história de Davi. Davi era um homem que amava e temia a Deus. Ele era filho de Jessé. Jessé tinha 8 filhos e Davi era o mais moço. Davi cuidava das ovelhas do pai. Uma certa vez, o povo de Deus estava em batalha, lutando contra os filisteus. Os irmãos de Davi todos foram para a batalha, mas Davi ficou em casa cuidando das ovelhas de seu pai, como ele sempre fazia. Uma certa vez, o pai dele mandou que ele fosse levar mantimentos para os irmãos e saber como é que estavam lá as coisas. O pai de Davi preparou tudo, preparou todos os mantimentos e mandou que ele fosse lá levar. No outro dia, Davi acordou bem cedinho e foi lá levar o mantimento como o pai dele tinha mandado. Quando Davi chegou lá, ele percebeu que estava acontecendo algo estranho. O povo de Deus estava muito atormentado porque tinha um filisteu, um gigante chamado Golias, que estava desafiando o povo de Deus. Esse homem era grande. A Bíblia diz que ele tinha mais ou menos 3 metros de altura. Então ele era grande. E o povo de Deus estava com medo de lutar contra o gigante Golias. E o gigante ia lá e desafiava, dizia, queria saber quem ele tinha coragem de enfrentá-lo. Quando Davi chegou lá e percebeu isso que estava acontecendo, ele disse, pode deixar, eu vou enfrentar esse gigante. E todo mundo disse, não, Davi, você não vai conseguir. Ele disse, eu cuido das ovelhas do meu pai e eu já enfrentei coisas muito terríveis para defendê-lo. Pode deixar que eu vou. Levaram Davi até o rei Saul. E Davi, quando chegou na presença do rei, ele disse, eu vou enfrentar esse gigante. Sabe o que foi que Saul fez? Saul disse, Davi, então,
leve meu capacete, que ele é de bronze, leve a minha espada, se vista com a minha armadura e vá enfrentar esse gigante. Davi colocou o capacete, colocou a espada, mas ele viu que aquilo não servia para ele. Era tudo muito pesado e ele não estava acostumado com essas coisas. Davi disse: pode deixar que eu vou sozinho, com o que eu já estou acostumado. Ele passou no ribeiro, pegou 5 pedrinhas lisas e foi lá enfrentar aquele gigante. Quando ele chegou, que o gigante olhou para ele e disse: esse que vai me enfrentar? Eu vou acabar com você rapidinho. Mas sabe o que foi que Davi falou para ele, crianças? Davi falou: você vem em nome da sua própria força, mas eu estou aqui em nome do Deus Todo-Poderoso. E sabe o que Davi fez? Colocou uma pedrinha em sua funda e ele girou e ele jogou a pedrinha, acertou na testa do gigante. E sabe o que foi que aconteceu? O gigante caiu. Davi venceu o gigante Golias através do Deus Todo-Poderoso que ele servia. Talvez, criança, você não tenha um gigante aí na sua vida, alguém grandão te atormentando. Mas às vezes tem alguns gigantes que nos deixam tristes. E sabe quais são esses gigantes? Pode ser o medo, pode ser o desânimo, as incertezas de todas as coisas que estão acontecendo, ou até mesmo o pecado. E esse gigante, o pecado, ele é terrível e ele nos afasta de Deus. Ele nos separa de Deus. E a Bíblia diz que através do sangue de Jesus nós podemos ser libertos desse pecado. Nós podemos ser libertos desses gigantes. E eu gostaria de desafiar você. Se tem algum gigante aí te atormentando, você pode ir através do Deus Todo-Poderoso e eliminar com esse gigante. E eu tenho uma tarefa para você aí fazer durante a semana. Se tem algum desânimo, algum pecado ou algumas incertezas aí rondando a sua vida, eu tenho um desafio. Você vai fazer o seguinte: vai pegar uma bacia, uma tigelinha, qualquer coisa aí, vai colocar água, vai pegar alguns pedacinhos de papel e vai escrever qual é o gigante que está te atormentando. E aí você vai escrever isso aí no papel e vai jogar dentro da água. Você vai ver que dentro da água o papel vai se esbagaçar, vai se desfazer. E é assim que Deus faz com esses gigantes que nos atormentam. Deus nos livra, Deus esbagaça e tira ele da nossa vida. E foi assim que Deus fez com o gigante Golias através da vida de Davi. E eu gostaria de orar com você agora, pedindo para que Deus possa eliminar os gigantes que têm nos atormentado. Vamos orar? A tia vai cantar a musiquinha da oração e nós vamos falar com Deus. Olhos bem fechados, uno as minhas mãos, hora de falar com Deus, hora de oração. Querido Deus, nós te louvamos pela Tua palavra, ó Deus, pelas histórias que nós podemos ver e ouvir, ó Deus, escritas na Tua palavra. E nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez podermos estar aqui diante de Ti, ouvindo, ó Deus, histórias que tem na Tua palavra. Ó Deus, nós queremos te pedir que Tu possas aniquilar, desfazer, tirar das nossas vidas os gigantes que nos perseguem. Ó Deus, limpa, Senhor, principalmente o nosso coração de todo o pecado. Em nome de Jesus, amém. Uma boa semana para você.
Louvamos a Deus pelos aniversariantes, não é, dessa semana. Queremos dizer, aliás, a você que está fazendo aniversário essa semana, membro da igreja, nossos parabéns. Que Deus continue lhe dando saúde e graça, não é? Para que possa persistir nessa caminhada cristã. Então nós vamos estar orando por você agora e também orando por outros motivos. É uma oração de clamor, é uma oração mesmo de intercessão, de forma que eu gostaria que você agora me acompanhasse em sua casa, parasse tudo agora, não me ouça apenas orar, mas ore comigo agora, clamando. Já pensou quantos clamores agora, não é, nós podemos fazer de forma diferenciada em cada lar? Então me acompanhe agora em nome de Jesus, nessa oração de intercessão, de gratidão, mas de intercessão também todos juntos. Senhor, nós te agradecemos, nós te bendizemos, Pai, porque sabemos que a nossa vida é tua, dádiva tua, presente do Senhor. Nós estamos muito felizes, Pai, por esses que fazem aniversário essa semana, servos e servas do Senhor, que o Senhor, com a tua mão bondosa, poderosa, possa abençoá-los como tens feito durante todo esse tempo. Somos gratos, ó Deus, pelas suas vidas, e colocamos agora em intercessão, em clamor, as nossas famílias, ó Deus, as nossas vidas. Obrigado porque apesar das perdas, nós, ó Deus, temos sido sustentados pela tua mão poderosa. Clamamos, Pai bendito, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Colocamos, Senhor, as nossas vidas, pois, e pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor nos dê força no momento como estamos passando, enquanto mundo, enquanto nação, enquanto aqui o nosso estado de Sergipe. Para que, ó Deus, nós possamos aproveitar esse tempo para refletirmos sobre a vida e sobre a morte. Ó Pai bendito, nós agradecemos porque chegamos ao final de mais uma campanha de missões estaduais. Nós oramos agora especificamente pelo nosso estado de Sergipe. Toma, Senhor, esse estado em tuas mãos. Ó Deus, nós queremos muito mais expandir a tua obra, o teu evangelho, que és tu mesmo. E nós pedimos, ó Deus, força, graça, empenho, para que nós possamos alcançar os objetivos. Mais do que crescer, Senhor, a denominação, mais do que crescer numericamente, nós, ó Deus, queremos Sergipe para Cristo. Nós colocamos em tuas mãos, teus servos que sustentam essa obra, como dizimistas, como ofertantes, que a tua bênção seja sobre eles. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor continue levantando pessoas em nosso meio, para que possam servir a obra missionária espalhada em todos os segmentos que nós temos da nossa vida. Nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Você pode dizer comigo, amém. Me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu me escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, com tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me
meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, com tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Graças a Deus. Nós temos, irmãos, palavra bíblica para compartilhar com a igreja e gostaríamos de ler juntos o livro de Atos, capítulo 20, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Esse texto é a divisa de nossa campanha de missões estaduais, que tem por tema Minha Vida por Missões. E eu quero aqui deixar reflexão bíblica, palavra bíblica nesse texto, sem a pretensão de uma homilética, de uma forma de pregar, que nós pregadores temos muita afeição, mais rebuscada, mas, enfim, comentar o texto mesmo, trazer lições preciosas dele, experiência do apóstolo Paulo e aquilo que Cristo fez na sua vida, na vida de Paulo para nós nessa manhã. Atos 20, 24, diz assim: mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, que texto e que divisa. Altamente desafiadora dentro dessa vida que foi o apóstolo Paulo, uma vida que após a sua conversão marcante, ele dedicou em todo o tempo, vivendo dia e noite e até as madrugadas, esse ímpeto, esse ardor de propagar o evangelho de Cristo. E nós temos aqui, irmãos, muitas lições interessantes quando estamos diante de uma vida que se deu de fato pela obra missionária, sem preterir nenhum outro apóstolo, até porque todos têm uma função, todos têm um ministério que o Senhor entregou, mas somos de consenso pleno mesmo, de que o apóstolo Paulo, ele se empenhou para propagar a obra missionária de Cristo. Foi um instrumento vivo nas mãos de Jesus, para que Jesus fosse conhecido em todo o mundo da época que o apóstolo Paulo viveu. E ele tinha a sua vida, como ele diz próprio, como apenas a ponte para que ele pudesse propagar esse evangelho. E ele disse: em nada tenho a minha vida como preciosa. Em nada tenho. É natural do ser humano preservar a sua vida e cuidar da sua vida. É natural do ser humano lutar por ideais, por sonhos, por planos. Isso é extremamente natural. É natural do ser humano fazer com que a sua vida
ela tenha a durabilidade maior, isso é próprio do ser humano, que for possível, durabilidade maior dentro daquilo que é possível. Mas o apóstolo Paulo chega à conclusão, dentro de seu ministério, após a sua conversão a Cristo e toda a trajetória do ministério dele, ele disse: em nada tenho a minha vida como preciosa, conquanto o objetivo maior, viver é bom e é agradável, é precioso. A vida é uma dádiva de Deus, um presente de Deus. Mas para o apóstolo Paulo, e não apenas para Paulo, mas para todos aqueles que foram resgatados por Cristo Jesus, aqueles que foram marcados pelo sangue de Cristo Jesus, aqueles que podem dizer que são cristãos, pela graça do Senhor foram alcançados. Para Paulo só valia a pena se de fato a sua vida fosse preciosa ao Evangelho de Cristo. E ele destaca muito bem: em nada tenho a minha vida como preciosa, conquanto que complete a minha carreira. Contanto que complete a minha carreira. Paulo, ele conhecia muito bem as disputas das Olimpíadas naquele tempo, podemos dizer. As disputas em que alguém almejava chegar e completar a carreira e ganhar uma coroa que era perecível. O mundo romano o greco-romano era muito afeito a isso. As Olimpíadas tinham esse foco daquele que era vencedor na maratona. E Paulo, ele traz essa ilustração muito clara, porque ele presenciou momentos como esse. Ele, como cidadão romano, embora também de descendência judaica, ele disse: nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que cumpra a minha carreira. O ministério, meus irmãos, é uma carreira, é uma maratona. Pode ser que alguém esteja agora iniciando essa maratona, não é? Entregando a vida a Cristo, e nos primeiros momentos dessa vida em Cristo começa uma maratona, e ela independe de tempo, porque nós temos pessoas que têm anos do Evangelho, mas quem sabe elas estão ainda nos percalços da maratona, porque essa maratona, essa carreira, essa corrida, ela implica na realidade num preparo. É impressionante quanto tempo, muitas vezes, um atleta, ele faz com que o seu dia a dia, a sua vida, possa ser investido horas de treinamento, para que possa estar apto a disputar. Era uma carreira, era uma maratona, e assim também nós temos essa carreira, essa maratona, em nosso dia a dia, investindo horas, e aquele que não tem se preparado, ele não completará, não chegará, ou terá muitas dificuldades em completar uma carreira cristã em termos de ministério que eu estou falando aqui. Porque Paulo via essa corrida como algo precioso. Completar a corrida, completar a maratona, completar o ministério, era o objetivo do apóstolo Paulo. E eu já fiz menção em outras pregações, e os irmãos sabem muito bem disso. O desafio que é você correr uma maratona exige de você muito, exige perseverança, exige uma dedicação. Naturalmente vem um cansaço em todo o corpo, há uma sede, há o ímpeto maior de poder chegar e concluir a carreira, porque o objetivo não é tanto chegar em primeiro. É bom chegar em primeiro. Se você compete para que seja o primeiro, que bom, é isso mesmo. Mas o importante numa maratona, para todos aqueles que fazem, é concluir a maratona. É você passar pela linha de chegada. E nós notamos que o apóstolo Paulo tinha isso em mente. Olha, eu nada tenho a minha vida preciosa, contanto que eu conclua a carreira, que eu termine o meu ministério. Parece que eu estou ouvindo ele escrevendo, não é, ao seu filho na fé, Timóteo, e ele dizendo: Timóteo, cumpre o teu ministério, cumpre o teu ministério. E ele vem e diz: o ministério que recebi do Senhor Jesus, eu preciso terminar, concluir. Esse ministério que foi me dado como dádiva, por graça, não por mérito algum.
Porque em toda a história da igreja, aí se nós formos ao Antigo Testamento, nós vamos perceber claramente Deus escolhendo pessoas e capacitando gente para servir. Mas eu digo a você claramente, abertamente, e você não pense de outra forma, que as escolhas que Deus faz para aqueles que servem no exército, podemos usar essa expressão dele, são aquelas pessoas que são escolhidas não por mérito, mas por graça. Não por mérito. A capacitação é boa, por isso que nós falamos àqueles que querem trilhar uma vida ministerial, capacite-se. Busque capacitação a melhor possível, invista na sua formação teológica, bíblico-teológica, isso é bom, isso será necessário. Mas nós somos o que somos, pela graça e misericórdia de Deus. O apóstolo Paulo estava bem ciente disso. Eu recebi do Senhor Jesus. Eu recebi do Senhor Jesus, em primeira instância, plena, maravilhosa, foi o Senhor Jesus quem me convocou, quem me comissionou, quem me chamou para o ministério. Nós entendemos a importância da igreja, porque a igreja deve referendar esses que são escolhidos para uma obra específica do ministério. Porque é preciso que se diga que todos nós somos chamados para a obra do ministério do Evangelho. Todos. Ninguém se engane que pelo fato muitas vezes de você não saber pregar, ou falar, ou cantar, ou fazer algo que muitas vezes está aqui na frente, aqui na plataforma, você não tem um ministério que o Senhor Jesus lhe confiou. Tem sim. Muitas vezes nos bastidores, sem ninguém ver, sem os holofotes, mas você serve ao Senhor e nós sabemos que Deus lhe confiou um ministério e todos nós então somos chamados de uma maneira plena e ampla. Mas alguns Deus escolheu. Eu fico notando lá nesse próprio livro de Atos, lá na igreja em Antioquia, Paulo e Barnabé, eles foram escolhidos pela igreja e comissionados pela igreja, referendados pela igreja. E a igreja orava por eles, a igreja jejuou, e a igreja fez a imposição de mãos para que eles pudessem servir na obra missionária. Assim são aqueles que o Senhor tem escolhido. O meu desejo, meus irmãos, é que muitas pessoas, jovens, adultos, idosos, possam ser comissionados nesse período que nós necessitamos para o cumprimento da grande comissão, e que possam estar na linha de frente servindo ao Senhor, cumprindo o ministério que recebeu do Senhor. Não há coisa mais maravilhosa, meus irmãos, de nós cumprirmos uma missão que nos é dada. Uma missão inacabada é uma missão que na realidade ela pode ser tida como uma tragédia, e principalmente na vida da igreja. Por isso que o nosso foco, o nosso objetivo maior é nós chegarmos a cumprir a missão que o Senhor nos confiou. E o apóstolo Paulo vai nesse versículo, no final dele, e diz: olha, para dar testemunho, eu recebi esse ministério do Senhor, eu preciso completar essa carreira, eu em nada tenho a minha vida como preciosa, eu tenho um objetivo maior, e tudo isso para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Para dar testemunho. Essa palavra aqui, ela pode ser entendida em nosso tempo, em pleno século 21, apenas como alguém que fala a sua experiência antes de Cristo e como conheceu a Cristo. É um testemunho, como nós chamamos, não é? Alguém que relata o que Deus fez em Cristo Jesus para que a sua vida fosse alcançada. Isso é testemunho. Nós não temos como dizer que não. E são testemunhos, muitas vezes, que demonstram claramente o poder restaurador, salvífico de Cristo Jesus. Mas, irmãos, essa palavra aqui, testemunho, tem uma implicação maior. No seu nascedouro, na língua que foi escrito esse livro aqui, testemunho aqui da ideia de mártir. O contexto da palavra era alguém que, se necessário fosse, ela estava pronta a morrer por Cristo.
para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Paulo está dizendo para mim e para você: olha, eu estou pronto para dar testemunho, e esse testemunho implica, se necessário for, morrer por Cristo Jesus. Morrer por Cristo Jesus. E se alguém acha exagerado essa concepção paulina, eu chamo a sua atenção de que muitas pessoas, ou algumas pessoas, porque na realidade não são muitos que se dedicam a uma causa, mas algumas pessoas dedicaram anos de sua vida, às vezes a vida inteira, a uma causa. A uma causa. E nós temos aqui o apóstolo Paulo dizendo para mim e para você, nesse dia, dizendo claramente: olha, o objetivo nosso é nós sermos testemunhas de Cristo Jesus. Testemunhas de Cristo Jesus. Aqueles que estão dispostos a dar não apenas a sua oferta, a sua contribuição financeira, que é importante, mas dar a sua vida pela obra missionária, pelo evangelho de Cristo Jesus. Dar a sua vida por Cristo Jesus. Em nada tenho a minha vida preciosa. Por isso, bendito o tema: dou a minha vida, eu entrego a minha vida por missões. Porque é justamente esse contexto de testemunho que nós temos. Para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Essa graça que eu preguei um domingo desse. Depois pregamos sobre misericórdia. E pela graça de Deus, hoje à noite vamos ouvir sobre a paz. Que é essa tríade maravilhosa que o Senhor nos deu através das Escrituras. Graça, misericórdia e paz vos sejam multiplicadas, disse o apóstolo Paulo. O evangelho da graça de Deus. Graça, favor imerecido. Graça que alcança o homem nas suas vicissitudes, nas suas mazelas espirituais. Graça que modifica radicalmente uma vida que é alcançada pelo evangelho de Cristo Jesus. Para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Evangelho, meus irmãos, aqui para Paulo, era algo muito precioso. E eu preciso encerrar dizendo que esse ímpeto, esse calor, esse ardor missionário que o apóstolo Paulo tinha, ele deixa claramente aqui para nós de que era algo que ele fazia porque ele estava não apenas com o dever, mas ele estava com uma missão a cumprir, de propagar em alto e bom som, com a sua vida, com a sua voz, o evangelho, as boas novas de Cristo Jesus, através da sua vida. Nós, irmãos, quando encerramos a nossa campanha de missões estaduais deste ano, tão difícil para todos nós, nós precisamos agora referendar, nós precisamos ratificar o nosso compromisso de que continuaremos servindo e amando a obra missionária, realizando a nossa missão, cumprindo a nossa missão. Ai de nós se nós não propagarmos esse evangelho com tudo que temos e com tudo que somos. Que a misericórdia e a graça de Deus alcance a minha vida e a sua vida nessa manhã, para que nós possamos continuar sendo igreja missionária, meus irmãos. Eu sei que, em vez por outra, a gente ouve algumas coisas, de alguns investimentos que nós devemos fazer, ter melhor isso, ter melhor aquilo, ter melhor aquilo, ter melhor aquilo, numa igreja com o potencial que nós temos, e isso é bom. Mas, meus irmãos, o que nos alegra o coração é quando nós investimos em gente, quando investimos na expansão do evangelho enquanto igreja local. Oh, Senhor, continua levantando em nosso meio vidas que possam estar comprometidas com a obra missionária. Esse é o chamamento para mim e para você. Eu posso dizer claramente, junto com outros, eu tenho dado a minha vida por missões. E você? Eu tenho dado a minha vida por missões. E você? Eu quero orar nesse momento com você, para que Deus continue dando calor missionário, ardor missionário e a capacidade de alcançarmos
não apenas as metas, os planos que temos, expansão missionária, mas nós continuemos essa jornada, essa carreira maravilhosa que o Senhor nos confiou. Ore comigo agora. Diga: Senhor, eu também dou minha vida por missões. Eu entrego a minha vida como sacrifício para que o Senhor, como instrumento, para que o Senhor toque a música maravilhosa, para que outras vidas sejam impactadas pelo Evangelho de Cristo. Senhor, e nesse momento eu clamo, eu oro ao Senhor, Pai, porque nós temos aqui alguém que ninguém jamais imaginaria antes de sua conversão que seria um instrumento vivo nas tuas mãos. O apóstolo Paulo. Oh Deus, nós te agradecemos porque com outras pessoas o Senhor tem feito da mesma forma, comissionado para uma grande missão, e todos nós entendemos que somos chamados por Ti. Portanto, ó Deus, nós clamamos, faz com que nós possamos cumprir essa carreira missionária, para que em nós haja calor, ardor, quando nós falarmos e quando nós vivermos o Evangelho de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a cumprirmos a nossa missão. Esse é o nosso ideal maior. E nós já te agradecemos, nós já te glorificamos, porque veremos sim um Sergipe diferente. Veremos sim vidas sergipanas sendo entregues a Cristo Jesus. Porque nós sabemos, ó Deus, a importância disso para nós enquanto estamos pregando a nossa geração. E nós, ó Deus, pedimos pois força e graça, e nós oramos em o nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Coisas tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí.
Graças a Deus, estamos chegando ao final desse culto. Queremos reforçar aqui para que você vá à escola bíblica dominical online, através do link que você recebeu. E nós vamos então, com a bênção, estar encerrando o culto dessa manhã. À noite, pela graça de Deus, estaremos juntos às 18 horas. Quero aqui tentar rapidamente responder a pergunta de alguns irmãos. E quando volta, pastor? Voltaremos em breve, não é? Os irmãos serão comunicados, tenho certeza disso, mas isso há ainda um aguardar um pouco. Nós sentaremos com a liderança. Eu sei que tem igrejas já reunidas com esse percentual de 30%, não é? Mas nós vamos então guardar um melhor momento. E tenho certeza que em breve nós estaremos aqui juntos, não é? Louvando ao Senhor. Receba a bênção, recebamos todos nós a bênção em nome do Senhor. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Cristo Jesus o nosso Senhor, as doces e poderosas consolações e o poder do Espírito Santo sejam conosco, hoje e sempre. Amém.